Atos 2:42, assim diz, dizendo ou relatando o que significa uma igreja saudável, uma igreja linda, uma igreja abençoada. E assim diz que a igreja, eles é o quê? A igreja se dedicava, uma pequenina igreja ainda, uma igreja nascente, uma igreja que estava surgindo ali com seus primeiros convertidos. A primeira igreja, a igreja modelo, a igreja primária, a igreja original, ela vivia da seguinte maneira, presta atenção e vamos ver se parece com a nossa, não é? Eles então, a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, então nós temos ensino aqui também, e a comunhão, estarem juntos, nós também sentamos nas nossas células e aqui também, no partir do pão nós tomamos a ceia, e nas orações acabamos de orar, todos estavam cheios de temor do Senhor, bem, não sei, eu estou, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, acabou de ser feito agora, pega aí a sua bênção. Os que criam mantinham-se unidos, estavam sempre juntos, e tinham tudo em comum, o que é seu é meu, o que é meu é seu. Vendendo suas propriedades e bens, quem tinha muito, distribuíam a cada um, quem tinha menos, conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Estavam todo dia no templo, nós não, quinta, sábado e domingo, mas eles eram todo dia. Partiam o pão em suas casas, isso nós fazemos, hein? Tem pão, tem pizza, tem um monte de coisa. E juntos participavam das refeições. Você não me convidou ainda para comer na sua casa, hein? Com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! Amém? Que bonito, hein? Então vai lá. Vamos agora para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu não sei, eu estou achando que eu estou gritando demais. Minha voz já está meio ardendo, eu acho que eu estou sem retorno aqui, a desconfiança que eu tenho. Porque eu não estou me ouvindo direito, deve ser isso, né? Então, se puder me dar uma ajuda aí, eu vou parar de gritar. Efésios 4, verso 11. Diminuiu, hein? Melhorou, até diminuiu. Verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, dentro da igreja, o Senhor levantou uma liderança. Para quê? Com o fim de preparar os crentes, os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos, diga todos, diga eu também, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida, a meta da plenitude de Cristo. O propósito é que nenhum de nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, pelo vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que podem induzir ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Dele todo o corpo, que é o corpo, a igreja. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Está ficando bacana, hein? E o último texto é Mateus. Por favor, leia comigo. É a Bíblia, não é? Palavra rica, maravilhosa de Deus. Mateus capítulo 28. Mateus 28. Mateus 28. Eu queria ler com você o verso 19, 20 e 21. Mateus, não é por aí não, hein? Gênesis, Êxodo, Mateus, não, é lá no final. Você está meio fora aí. Mateus 28, verso 19. Mateus 28, 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
Está falando para quem? Para nós, para os discípulos. Vão e façam outros discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então ora assim comigo. Senhor, fala ao meu coração. Eu quero ser edificado, fortalecido, instruído. Eu quero crescer. Eu quero aprender. Eu quero ser transformado. Eu abro o meu coração, meus ouvidos, a minha mente, para receber a tua palavra. E eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amado. Pode sentar. Pode se assentar. Queridão, antes de eu pregar, só lembrar você, nunca deixe no seu carro uma bolsa, uma blusa, não é? Feche bem seu carro. Nunca deixe. Não é? As pessoas ficam ali querendo uma vantagem, então lembra disso. Pare seu carro nos estacionamentos, não é? Tem estacionamento aqui gratuito e lembra de sair no horário, não pode se estender além do horário. E também mesmo aqui dentro, você vai se deslocar, vai no banheiro, ou vem aqui na frente, não deixa seus pertences, não deixa assim um celular assim dando sopa não, porque não é, a gente não tem certeza aí de que quando você voltar, talvez ele vai estar lá, não é? Então, é lógico que ninguém imagina nada, mas a gente cuida dessas coisas aí, tá bom? Não se esqueça disso, eu esqueci de te avisar a respeito. Ok, nós temos pregado aqui domingo após domingo, não só eu, mas os maravilhosos pastores desta igreja sobre diversos temas. Nós entendemos que todas as coisas têm um propósito. Todas as coisas têm um propósito. O casamento tem um propósito e às vezes a gente não consegue viver a plenitude de um casamento porque a gente não entende o propósito do casamento. Às vezes uma esposa não entende o propósito de uma esposa. E às vezes o marido não entende o papel, o propósito de um marido. E às vezes os dois não entendem o porquê de se casarem. E muitas vezes quando a gente não entende o propósito, não só a gente não usufrui tudo ligado ao propósito, mas a gente às vezes estraga o propósito. Muitas vezes a gente estraga. Eu vejo algumas esposas tendo dificuldade em acompanhar o seu marido, porque não entende o seu propósito como esposa. Todas as coisas têm um propósito. Todas as coisas encontram no Criador o seu significado. Nós temos aqui pregado sobre tantas coisas, mas às vezes nós temos perdido um pouco do sentido, do propósito disso aqui mesmo, de igreja, de nós juntos, do povo de Deus. E porque nós não compreendemos o propósito, muitas vezes nós não usufruímos plenamente e nós perdemos de participar ou de receber, de cooperar naquilo que é de fato o propósito de uma igreja. A igreja, assim como o casamento e a família, são instituições muito combatidas hoje em dia. Hoje pela manhã tivemos aqui o Dr. William Douglas, um juiz, dizendo que o sistema legal do Brasil hoje conspira contra a igreja. De que tudo leva a cada vez mais inibir a ação da igreja na sociedade. É claro porque ninguém gosta de ouvir uma voz profética que às vezes denuncia nosso pecado. Ninguém gosta do diferente. Quando nós sentamos numa mesa, ou nós não, mas o pessoal aí, não é? E alguém ali não está bebendo, eles já ficam querendo encher o copo dele, bebe mais, porque alguém que não bebe incomoda os que bebem. Muitas vezes também a igreja como luz, ela incomoda os olhos de quem está na caverna das trevas. Muitas vezes, brilhando no meio de uma geração perversa, o testemunho da igreja incomoda. Então, nós percebemos que há conspiração contra tudo aquilo ligado a Deus. É por isso que um dia, em breve, vai surgir ainda mais alguma coisa chamada anticristo. No sentido de que tudo ligado a Deus seja combatido.
nós precisamos entender e compreender o papel da igreja. E no texto que nós lemos, nós percebemos que é responsabilidade da igreja. Só a igreja. Não serão realizados milagres. Não serão marcados sinais nos céus. Anjos não virão para fazer o que é papel da igreja. E a Bíblia diz que se lá no confins da terra, se lá onde ainda não se ouviu falar de Jesus, se o evangelho for chegar lá, é porque a igreja foi. Porque um anjo não vai chegar lá e falar, bem, já que esses crentes não vêm, uns anjos aqui vão pregar. Não é nosso papel. E o Senhor deixou claro para nós e disse, vocês vão agora por todo mundo e preguem o evangelho. É interessante que esse grupinho chamado igreja não nasceu aqui no Brasil. Nasceu lá no final do mundo. Nasceu lá no que a gente chama do Oriente Médio. Nasceu lá naquela região ali de Israel, longe pra caramba. E hoje o Brasil tem milhões de crentes, milhões de cristãos. Por quê? Porque o cristianismo chegou até nós. Ele andou através da vida e do testemunho da igreja. E em toda a terra, em todos os países, a igreja está presente, fortíssima, conquistando, avançando. Por quê? Porque nós temos uma missão a cumprir, levar o evangelho a todas as pessoas. Também a palavra de Deus aqui que lemos, mostra para nós que Deus estabelece na igreja esse sistema aqui. O sistema de que Ele levanta pastores, eu não era pastor, eu não nasci pastor, eu nunca pensei que eu seria pastor, mas um dia Deus me chamou. Um dia Ele chegou para mim e falou, Paulo, arruma a mala, você vai mudar. Mudar o quê? Você vai deixar a sua vida e você vai ter uma outra vida. Eu quero que você seja pastor. Não era uma ideia, a princípio, muito atraente. Me enchia de medo. Não porque eu não gostasse, não porque eu não honrasse, mas eu me sentia absolutamente despreparado. Eu falei, Você ficou doido? Você não está me vendo não? Você não sabe quem eu sou? Não conhece minha fraqueza, minha timidez, minhas incapacidades, minhas impurezas? Conheço e é você mesmo. Mas Deus capacita quem Ele chama. Ele capacita. E você está aí talvez pensando, amém, Deus continua capacitando. Está certo, ora por mim. Deus vai continuar capacitando. Mas o Senhor levanta pastores. E os pastores, os profetas, evangelistas têm o objetivo de orientar vocês, de preparar vocês. Nós somos uma grande escola, nós somos um grande centro de treinamento. Nós somos uma igreja que tem que treinar os seus membros, e todos eles, para saberem precisamente qual é o seu papel, qual é o seu propósito que Deus espera dele. Sabe, nós temos aqui muitas vezes nós temos nos preocupado com o seu bem-estar familiar. Nós temos nos preocupado às vezes de que o seu sofrimento seja atenuado. Nós temos orado demais para que a sua vida seja abençoada. E que alegria temos em fazer isso. Mas nós não podemos esquecer de ajudar você a cumprir sua missão claramente. A como igreja entender o seu papel. E nesta noite, eu quero trazer uma palavra bem diferente das que normalmente eu trago. Eu quero falar da gente. Eu quero falar não de você. Eu quero falar não do seu casamento, da sua família. Não de como se livrar do seu pecado. Não de como alcançar a sua salvação. Mas de como participar de uma forma inteira. De uma forma integral. De uma forma plena. De uma forma realmente assim, de cabeça. Naquilo que é a missão da igreja. Naquilo que é o nosso propósito. Eu queria que você entendesse e compreendesse isso. E eu queria também que você conhecesse um pouco do que é esta igreja. Talvez tenha alguns que já estão aqui há anos e sabem disso porque viveram isso. Mas você sabe que a maioria, que é central? Que igreja é essa? Por que ela é assim? Quem é ele? Por que eu devo fazer isso ou fazer aquilo outro? Então, nesta noite, com base naquilo que a gente viu aqui, que a gente ainda vai ver, eu queria compartilhar com você tudo que a gente tem feito e buscado ser e quais são nossas prioridades para que a nossa igreja possa ser como aquela igreja que a gente acabou de ler. Todos tinham tudo em comum, e oravam, e buscavam, e adoravam, e serviam ao Senhor. E sabe o que aconteceu?
Eles revolucionaram o mundo. Eles alcançaram o mundo ali. Todo dia acrescentava gente. A igreja causou impacto. A igreja mudou o mundo. Hoje o nosso mundo precisa de uma nova mudança. Hoje o mundo precisa mais do que nunca da igreja. Meus queridos, o mundo precisa desesperadamente do que nós temos. O mundo precisa que a igreja levante. O mundo precisa. E por causa da necessidade tão grande, nós não podemos abrir mão de você. Nós não podemos deixar que você seja apenas um participante. Não existe um participante. Não existe alguém que venha para cá e diga: eu vou lá assistir o culto. Não é esse o plano de Deus. O Senhor olha para você e conta com você e diz: se eles se unirem, lembra, a palavra união, tudo em comum, estavam juntos, unidos, é a palavra mais repetida na igreja modelo. Meu querido irmão, nós vamos nos unir. Nós vamos estar dentro. Você não pode ser uma pessoa que passa por aqui. Você não pode ser aquele que chega à tarde e vai embora cedo e fala assim: fui lá na igreja. Nós precisamos de você. E porque nós precisamos que você se une a nós, numa visão, num sonho, num propósito, nesta noite. Eu vou compartilhar com você alguma coisa que a gente tem usado para treinamento de pastores. Então estou considerando você o mais alto nível que tem. Você para mim é alto nível. Eu vejo você nesse mesmo nível. E eu quero compartilhar com você assuntos e questões que a gente só fala entre pastores. Para que você seja fortalecido. E a sua compreensão das coisas de Deus seja mais robusta. E eu quero mesmo te chamar para mais perto de nós. Eu quero que você entenda melhor. Eu quero que você aumente sua temperatura. Eu quero que você se identifique mais. E que você possa tomar uma importante decisão. Eu sou mesmo dessa igreja? É isso mesmo que eu quero para a minha vida? Ou eu devo procurar um outro tipo de igreja, uma igreja que se adequa mais à minha expectativa? Então eu quero ajudar você agora. Muitas vezes nós temos ajudado você no seu relacionamento com o seu cônjuge. O que nós mais fazemos aqui é ajudar você no relacionamento com Deus. No relacionamento com o seu próximo, perdão, amor, humildade. Mas hoje eu queria te ajudar decisivamente a mudar ou fortalecer seu relacionamento como igreja. Como igreja. Então, por favor, projeta ali para mim. Eu quero... É eu que pedi, não foi? Fui eu que pedi, mas estou tomando cada tapa aqui. Aquele DNA ali, você conhece muito bem. DNA fala do modelo da nossa igreja, daquilo que está aqui, no nosso sangue. Qual é a nossa herança genética? O que nós somos? Eu queria falar com você sobre a nossa visão. E eu queria nisso falar com você. Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som? Cadê o som? Seja ele o pastor ou o seu... Veio tudo aqui. Vamos lá de novo. Boa noite. Tudo bem, gente? Falar sobre você, sobre visão. Agora vamos lá. Posso soltar aqui, João? Olha lá, hein? Se eu não soltar esse trem aqui, aí, ó. Vou soltar daqui. Então, olha lá, ó. Essa igreja existe há 54 anos. 55 anos nós vamos fazer agora. Alguns anos atrás, nós resolvemos fazer essa questão aqui. Qual é o nosso propósito? O que nós estamos fazendo? Para que uma igreja existe? Qual é a razão de uma igreja? Belo Horizonte precisa de uma igreja? Quando do lado da sua casa você vê alguém fazendo uma reforma lá numa loja, numa casa, e depois você vê a placa levantando e você vê assim, não é? Escola tal. Você fala, olha que legal. Academia tal. Opa, que bacana. Agora se você está lá e vê um prédio, uma reforma, está lá, igreja. Você acha que é necessário?
É necessário o pessoal ter escola? É necessário. É necessário uma academia? É. Mas por que muita gente fala assim, não, igreja não? O que é a igreja? Igreja tem valor? O que aconteceria com o mundo se a igreja não existisse? Cara, você tem que saber disso, porque senão eu pergunto, o que você está fazendo aqui? Por que a igreja é relevante? Por que a igreja é importante? É só para te abençoar? Eu vou lá porque eu sinto paz, eu vou lá porque é um ambiente bom, eu vou lá porque eu tenho uma mensagem? Não, para o mundo, para a cidade. O que seria Belo Horizonte sem a igreja? O que seria do mundo sem a igreja? Você já pensou nisso? Então, nós começamos alguns anos atrás perguntando o que é a igreja? O que é a igreja? O que a igreja faz? Para que a igreja existe? Você consegue fazer essa resposta aí? Você pensa que o mundo vai ser o que sem a igreja? Então nós começamos a questionar sobre isso. Eu queria que você inclusive assistisse a esse vídeo para você pensar um pouco comigo sobre o que é a igreja. Então vamos lá. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar os outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando os seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isso. O que é a igreja? A igreja é você. Esse foi um choque que nós levamos ao começarmos a pensar melhor sobre a igreja. Nós fomos descobrir que a igreja somos nós mesmos. O que é a igreja? Igreja é o prédio, gente? Parece que é, porque nós falamos assim, vamos lá na Igreja Batista Central e você vem para cá. É lógico que nós temos um prédio, mas reduzir a igreja a um prédio é roubar da igreja a sua preciosidade. A igreja não é o prédio. A igreja é o pastor. Eu vou lá na igreja do pastor Paulo. Eu vou lá na igreja do pastor Roberto, do pastor Léo. Eu vou na igreja do pastor Márcio Valadão, a igreja do pastor Jorge Linhares. Irmãos, se a igreja é o pastor, puxa vida, a central estaria lascada.
Porque se eu fosse você, eu iria para a igreja do pastor Jeremias. Se eu fosse você, eu iria para o pastor Márcio Valadão. Ele é um monstro de pastor. O que você está fazendo aqui? A igreja é o pastor. A igreja é a música. Não, a música. Eu me lembro quando o Diante do Trono explodiu. 1 milhão de CDs no primeiro lançamento, 1 milhão no segundo, disco platina, e nós no reco-reco aqui. Eu falei, já Elvis, pô, vai tudo para lá. Por quê? Então tem pastor que fala assim, arruma uma banda, contrata o Samuel, que é a igreja. Ó, a igreja é a música. Ah, eu vou lá na igreja por causa daquela música. A igreja são suas tradições. Sabe? Então, eu gosto porque é batista. Ah, não, eu gosto é assembleiano. Ah, eu gosto da tradição luterana, presbiteriano. E aí a gente fica se apegando nisso. Sua igreja é qual? Você está aqui porque é batista? Eu não faria isso. A igreja são os seus ministérios. Então a igreja tem aquele ministério de casal, aquele ministério de família, tem aquele trabalho fantástico com as crianças, eu vou para aquela igreja por causa do ministério. O que é a igreja? É claro que a igreja pode ter um prédio, tem pastor, tem música, tem tradição, mas isso não é a igreja. E você viu no filme que nós chegamos à conclusão que não, a igreja não é. Tem isso, mas não é isso. Isso, compreender e se libertar disso, se libertar desses paradigmas antigos, talvez seja uma das coisas que mais mude uma pessoa. Nós somos presos, irmãos. Algo que atrapalha a gente demais igreja é um prédio. Sabe por quê? Porque aqui dentro a gente é um tipo de pessoa, lá fora a gente é outra. Até a roupa que a gente vem aqui é roupa de igreja. Irmão, roupa de igreja é um dos maiores sacrilégios que eu já vi. Porque se você é igreja, você tem que estar com roupa de igreja todo dia. Comprimento de saia, tamanho de decote, e seja o que for, todo dia. Por quê? Porque a igreja não é o prédio. Tem algo terrível que está ali, que é, igreja é o domingo. A domingo eu sou crente, segunda-feira o pau quebra. Sábado então é baladona. E aí vem para o domingo aqui da purificação, até o sábado depois do encharcamento na lama. Então, esse negócio de dia santo, gente, está estragando a vida da gente. Por quê? Porque eu sou um no prédio e outro lá fora. Eu sou um no domingo e outro nos outros dias. E essa dicotomia arrebenta com a gente. Por quê? Porque isso não é mais cristianismo, isso vira uma religião. Eu vou no templo da religião, no ritual da religião, mas eu não sou aquilo que eu estou lá cultuando ou vivendo. Não, a igreja não é nada disso. O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é você. A igreja são as pessoas. A igreja são as pessoas. As pessoas que compõem a igreja, não um local. Mas são as pessoas. Então, posso dizer o que é a igreja? A igreja é você. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos a igreja. Mas nós precisamos entender, gente, que nós só somos a igreja se nós entendemos o nosso propósito. Não sou só um frequentador. Se eu entendo a minha missão e se eu compreendo o que Deus quer que eu faça, um plano simples que Deus tem, que é um plano para a minha vida. Deus me salvou e tem um plano para a minha vida. Então, eu não sei se você está alcançando, mas isso é revolucionário. Quando alguém precisar encontrar com a igreja, não precisa vir aqui, basta encontrar com você. Se uma pessoa encontrar com você, ele encontrou com a igreja. Quando você está lá no seu emprego, você representa a igreja. Quando você está trabalhando, você é a igreja no seu trabalho. Quando você está na sua sala de aula, você é a igreja na sala de aula. Isso é uma coisa impressionante, porque a igreja somos nós. A igreja é você. Glória a Deus. Tudo que eu falei aqui está ligado a você. Isso é impressionante. Sabe, queridos, hoje em dia, a igreja está mudando demais.
Mas está mudando demais. Sabe por que a igreja está mudando? Porque o mundo está mudando. Alguém está percebendo que o mundo está mudando? Você tem uma ideia do que isso está mudando o mundo? Você compreende a nova geração que vem por aí? Você entende esse povo? Você está entendendo como a família está mudando? Como o Estado está mudando? O mundo está mudando. E por causa disso, meu querido, Deus, que não é bobo nada, Ele está provocando uma profunda mudança nas igrejas. Talvez você que é novo com essa questão de igreja, não percebe que você já chegou assim. Mas eu me converti em 1971. 71, você nem existia. Você nem existia. Eu me batizei em 1973, 1º de abril de 73, mas meu batismo foi de verdade, não foi mentira. Eu me batizei há quanto tempo? A igreja era uma, o Brasil era um, o mundo era um. A televisão a cores estava começando a aparecer. Novela a cores era uma para a gente assistir. O resto era tudo preto e branco. Estou me entregando. Isso mesmo. Estou velho e acabado, é verdade. Aceito. Mas olha só, o mundo está mudando, gente. E a igreja está passando por uma grande mudança também. Você precisa entender isso. Os especialistas chamam isso de movimento de renovação eclesiológica da igreja. De alguns anos para cá, a igreja está sendo completamente remodelada na sua maneira de ser igreja. A adoração mudou na década de 80. Os aspectos de liderança estão mudando completamente. O papel do crente, as ferramentas de comunicação estão mudando. O mundo está mudando e a igreja está mudando. E de tantas mudanças que têm acontecido na igreja, eu quero destacar apenas 4. São marcas claras no mundo inteiro desse movimento chamado movimento de renovação eclesiológica. O que eu estou dizendo com isso? Há alguns fenômenos acontecendo dentro de todas as igrejas no mundo. Acontece simultaneamente nos Estados Unidos, na China, no Japão, na África, na Nigéria da África, no Brasil, no Paraguai. A igreja está sofrendo mudanças. E dentre essas grandes mudanças, as principais são essas aí. Primeiro, o sacerdócio universal dos crentes. De um tempo para cá, eu digo para você, cerca de 15, talvez 20 anos, esta bandeira começou a ser levantada. O que significa isso para quem não é muito familiarizado? Uma bandeira, um princípio surgiu. Todo crente é um sacerdócio, sacerdócio universal. Você fala assim, peraí pastor, não foi isso que o Martinho Lutero pregou lá na porta do castelo lá? Foi sim. E muitos aspectos da reforma, porque ele levantou muitas teses, foram já implantadas, mas essa ficou para trás. E o pessoal hoje parece que, movido pelo Espírito, falou assim, está na hora de que todo crente desenvolva um papel. Se a igreja somos nós, se é eu e você, não é mesmo? Então você tem que entender o quê? Você é um sacerdote. Pastor, então, se eu sou a igreja é feita de um monte de gente que fica assistindo o culto? Não, a igreja é feita de sacerdotes. Essa é uma bandeira nova, é algo poderoso demais. Então, sabe o que eu queria dizer para você? Olha, você é um sacerdote. Nós chamamos um ministro do Evangelho. Nós chamamos você é um líder. Você é alguém que Deus vai usar. Você faz parte dessa engrenagem. Ninguém está autorizado a ser bancário. Ninguém está autorizado a ficar no banco, sentado. Todo mundo tem algo a fazer. É o sacerdócio universal do crente. Sabe o que está acontecendo hoje em todo o mundo, em todas as igrejas? Os pastores estão treinando os seus membros. Não foi isso exatamente que eu acabei de ler em Efésios 4? Efésios 4 não fala que Deus estabeleceu os pastores para capacitar os membros a exercer o ministério? Sabe para que eu existo e todos os pastores? Para ajudar você. Nós não estamos aqui para fazer a igreja para você, nós estamos aqui para ajudar você a ser igreja.
Por isso nós temos escolas, treinamento, por isso nós botamos você na prática, por isso nós queremos que você desperte e use o seu dom. Por quê? Porque nós não vamos jogar. Nós não vamos jogar. Nós somos treinadores e você é o jogador. Quem vai meter gol é você. E se nós vamos ganhar ou perder, vai depender da sua capacidade de botar a bola lá na rede. Porque nós somos treinadores. Parece que antigamente, antes dessa renovação, nós éramos os jogadores. 11 pastores jogando e 200 mil crentes olhando lá. E aí, os crentes na arquibancada, vendo as jogadas do pastor. Vai, pastor! Faz lá, pastor! Pastor, expulsa aquele demônio, fogo nele, pastor! Pastor, evangeliza, pastor! Pastor, visita minha tia que está doente, pastor! Pastor, olha, vai lá, pastor! E aquela pessoa desviou, ela está meio triste, vai lá atrás dela, pastor! Então a torcida está lá. Aí o pastor faz uma coisa bacana, todo mundo... meu pastor! Aí o pastor pisa na bola, coitado do pastor no domingo do almoço. Porque esse pastor é a torcida. Deus está fazendo o inverso. A igreja entra em campo, o pastor sai de campo e orienta o time. Você na ponta esquerda, você vai lá, todo mundo para o ataque. É o sacerdócio dos crentes. Esse é um valor. O segundo valor que hoje você precisa entender é que o evangelismo e o discipulado agora é pessoal. Pastor, o que você quer dizer com isso? Talvez você é novo aqui, não sabe como é que acontecia. Mas as igrejas viveram durante décadas, alcançando pessoas a partir de programas. Talvez o maior expoente que a humanidade já viu fazendo isso aqui, pelo menos na nossa época mais recente, foi o grande e fantástico pregador chamado Billy Graham. Billy Graham foi em todos os países, em todos os estados, ele botava 100, 200 mil pessoas no estádio, pregava. Quando ele começava a fazer o apelo, a gente ficava esperando na televisão e via gente vindo de todo lado, e 20 mil, 10 mil, 5 mil decisões. Billy Graham era uma coisa. O tempo foi passando, o tempo foi passando. E sabe o que começou a acontecer? O diabo começou a atacar os evangelistas. Pá, pá, pá. Hoje você não vê mais uma cruzada em estádio. Você não vê mais um povo em praça fazendo ar livre. O que eu fiz de ar livre, gente? Sabe como a gente evangelizava? A gente ia para uma praça, pegava um violão e ficava lá. Para alguém parar na praça. Hoje você pode fazer o que for, irmão, tirar a roupa que ninguém vai olhar para você. Porque o povo não olha mais, eles não estão nem aí. Eles vão passando ali, não olham. E bobear, você está evangelizando, se você fizer assim, põe uma moeda na sua mão. Ele vai achar que você está pedindo. O povo não tem mais essa de você fazer campanha. E o Billy Graham mesmo, no ano 2000, reuniu os líderes principais das igrejas do mundo e falou assim, olha, Deus falou comigo que a época das grandes cruzadas já passou. Já passou. Agora, Deus falou comigo, o evangelismo vai ser pessoal. Você entende o que está acontecendo, irmão? Deixa eu te falar uma coisa aqui, que eu falo em todo lugar que eu vou. Quando você ouve a palavra, com todo respeito, sincero, você ouve a palavra padre católico, padre. Qual é uma das duas palavras que vem na sua mente aí? Fala de padre. Sabe o que a maioria pensa? Hoje em dia, isso é teste. Foi comprovado, pedofilia. Agora, cá entre nós, os padres são pedófilos? Claro que não. Padres são sensacionais, são pessoas excelentes, se esforçam o máximo que pode para ajudar as pessoas. Tem padre pedófilo? Claro que tem. Olha o escândalo nos Estados Unidos, olha a luta que o Vaticano tem com os padres que são pecadores. Claro, eles não deixam o padre casar. O padre tinha que ter a esposa dele, o padre tinha que ser casado. Eu tenho a minha esposa. Agora, o coitado do padre tem que fazer esse voto aí, e aí ele fica fazendo trem escondido. E aí todo mundo fala, padre, já fica assim, já pensa o quê? Não é? Uma criança. A igreja americana gastou milhões, talvez perto de bilhões, em pagamento
de indenização a famílias de milhares de crianças que durante algum tempo foi abusado por uma corja de padres que tinha lá. Só que a mídia pegou isso e jogou para todo lado. E jogou uma coisa que chegou para nós. E a gente fala assim, não, padre não. O diabo é que está por trás disso. Ele tentou, empurrou, jogou o padre no buraco. Quando o padre estava lá, ele trouxe o repórter, pegou o padre, ele pegou e publicou e acabou com os padres. Aí a gente fala assim, também os padres, né? Tá bom. Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra pastor? Fala, eu já ouvi aqui, ó. E eu vou dizer, é a sua mãe. É a sua mãe. Ele falou ladrão. Não, agora você está rindo, mas eu vou em qualquer lugar. E a pessoa fala assim, sua profissão, eu falo, pastor. Ele está lá, pastor. Você não sabe. É desse jeito. Agora eu sou pastor, aqui tem vários. Qual aqui é ladrão? Levanta a mão os ladrão aqui. Irmão, quando eu fui ser pastor, eu fiz um voto com Deus, mesmo. Eu falei, Senhor, se eu for fazer um xerox, eu falei assim com Deus. Se o pastor Luiz Barros me pedir para fazer um xerox, ele me deu uma nota de R$2, eu fiz o xerox, custou R$1,50. Eu devolvo o xerox e tal, e não dou o troco, ficou 50 centavos. Eu falo com Deus, na hora que eu fizer isso, que eu caia morto, porque eu não quero nem 50 centavos que não for meu. Eu não tenho acesso ao dia da igreja, eu ganho um contra-cheque igual você, meu salário certinho, eu nem sei como é que eu não posso mudar meu salário, e nem pegar nada, como é que eu vou pegar? Aqui é tudo nota, tudo documentado. Agora, se eu ficar com troco, eu falo, Deus me mata. Agora, eu conheço milhares de pastores, eu já vi para pastor com desânimo, com problemas às vezes no casamento, mas olha, pastor ladrão, eu nunca vi, mas a fama é que todo pastor é ladrão. Sabe o que é isso? É o diabo, fazendo o quê? Afaste-se da igreja. Você não sabe, querido, mas não é fácil trazer gente aqui não, porque aqui fora, nos olhos do não crente, tem uma placa dizendo assim, perigo, não entre. Tem marido que fala assim, eu não quero que minha mulher vá na igreja para dar dinheiro para pastor. Você já ouviu falar isso? É toda hora. Eu não vou lá dar dinheiro para pastor. Quem é que me dá dinheiro? Se alguém quiser, até peço. Estou precisando, vai ajudar. Mas quem me dá dinheiro? Qual hora aí que está dando dinheiro aí? Você está recebendo dinheiro, pastor? Eu não. Ué, tem que esperar 30 dias certinho, às vezes até atrasa. Não, não atrasa nada. Atrasa nada, o pastor Luiz Barros, atrasa não. Mas não é verdade? Sabe, irmão, o diabo armou contra a igreja e botou no coração de todo mundo dizendo o seguinte, não chegue perto da igreja. Então, chega num lugar, você fala assim, o que você faz? Sou budista, e todo mundo, sou budista. O que você é? Seixinoye, legal, oriental. Aí você está num lugar, você fala assim, aqui que eu sou crente. Então, já é inimigo. O diabo armou contra. Então, querido, como é que você vai evangelizar chamando o povo para vir aqui? Não vai dar. Não vai dar. Então Deus virou. E uma mudança poderosa é, você vai evangelizar se você fizer isso para o seu amigo. Funciona desta maneira. Você vai comprar um carro. E você só tem dinheiro para comprar um carro usado. Aí você vai ali na Pedro II e vai numa loja. E vai na outra loja. E olha e fica em dúvida. E fala, será que o carro está bom mesmo? Você não sente segurança. Aí você volta para o trabalho. Você vê lá, seu colega aqui do lado está com o computador aberto e está olhando uma concessionária. Aí você fala, você está olhando o carro também? Estou, vou comprar um carro zero. Aliás, já fechei, vou comprar esse aqui, ó. Puxa, que bacana. E o seu? Ah, eu vou vender. Lá eles me deram um pouco, eu vou vender o meu aí. Ele falou assim, mas já vendeu? Eu falei, não. Ah, porque eu estou procurando um carro igualzinho ao seu. Ah, você quer um carro igual ao meu? Beleza, então vamos no mecânico. Que mecânico? É aquele carro que eu lembro que você comprou zerinho, que você só leva para fazer revisão autorizada, é aquele, nunca bateu, é aquele que todo sábado você lava, escovinha de dente para tirar o grãozinho de areia do tapete, é aquele carro que você cuida mais do que a sua mulher, é aquele mesmo, eu compro. Ah, então vamos, não precisa, por quê? Você conhece, você confia. Então, meu querido,
O pessoal não conhece o pastor Paulo, mas te conhece. E sabe como você estuda, como você é casado, sabe a sua vida. Por quê? Porque a igreja é você. Você é a igreja no seu trabalho. E aí você fala assim, vão lá na minha igreja. Não, minha tia morreu, minha mãe está passando mal, meu pai morreu, a tia já morreu 10 vezes, já enterraram 10 vezes a tia, porque ele dá desculpa. Mas aí você fala assim, olha, eu tenho uma reunião na minha casa, eu tenho uma célula, a gente conversa, a gente come um cachorro quente, e a gente ora, estuda a Bíblia. Na sua casa? É mesmo? É? Então eu vou. Por quê? Porque o evangelismo agora é pessoal, gente. Mudou. O mundo não vai na igreja, mas o mundo está desesperado por amigos. Todo mundo está solitário, está todo mundo sofrendo, todo mundo está precisando de alguém que possa confiar. Então, meu querido, a igreja somos nós é que fazemos o evangelismo. Então nós vamos até os confins da terra, ganhando pessoas pessoalmente. Outra coisa, pequenos grupos. Você talvez chegou aqui e já viu uma igreja em célula, mas deixa eu te dizer, isso não é só nós não. Não somos só nós. O mundo inteiro, a maioria das igrejas trabalham com células. Por quê? Porque isso é um movimento de renovação. E por que as células? Pelas razões de cima. Todo mundo é um sacerdote, todo mundo tem que evangelizar, e é natural. Então eu vou fazer como? Na minha casa. Abrindo um pequeno grupo. Essa questão de uma igreja em célula como a nossa, gente, é um fenômeno mundial. Qual o propósito da igreja? Anunciar Jesus. E eu tenho que fazer o que for necessário para conseguir isso, nem que seja abrir minha casa. E mais ainda, se tudo isso é verdade, o papel do pastor tem que mudar muito. O pastor não pode mais ser o faz-tudo. O pastor não pode mais ser o executor de tudo. Ele é apenas o treinador, mas quem faz o ministério tem que ser todo mundo. Então, meu querido, dentro desse movimento de renovação, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe uma igreja relevante. Nunca vai existir uma igreja forte, uma igreja que influencia. Nunca vai haver uma vida cristã poderosa e satisfatória se você não se envolver e entender que você é um ministro. Que você é responsável de ganhar pessoas a Cristo. Que você, mesmo ainda novinho convertido, já pode falar de Jesus para os outros. Se você não compreender que você é um ajudante, que você é parte da equipe, que você é do time do pastor, e que você tem um papel a desempenhar aqui no nosso meio. Essa é a igreja moderna, essa é a igreja desse novo século 21, essa é a igreja que vai alcançar o mundo, que vai fazer a grande colheita, essa é a igreja que o mundo está precisando, uma igreja muito mais eficaz, porque não é uma pessoa, Então eu falei com você sim, eu considero o pastor Jorge Linhares um grande pastor, o pastor Márcio Valadão fantástico, tudo bem, eu sei que eu não tenho chance, mas e se eu treinar 10 líderes para me ajudar? Bem, já sou eu e mais 10, 11. Ele ainda ganha fácil. Se eu treinar 100 e 100 membros vierem me ajudar, bem, aí já está começando a ficar difícil para ele, eu e mais 100. Agora, e se for eu e mais 1000? Aí eu já ganho fácil. E se for eu e 2000, como hoje nós temos, 2000 células? É por isso que a nossa igreja tem causado tanto impacto. Porque apesar de que a igreja não é prédio, não é o pastor, não é o ministério, nós temos feito algo. Agora, já imaginou se formos todos? Já imaginou se todo mundo realmente se envolver? Então, isso aí me preocupa. Porque ainda está aqui, está aqui no nosso meio, uma coisa infectante, velha, um mofo. Você quer ver o que é mofo? É isso aí, É velho, gente. É inaceitável. Por favor, me ajuda a varrer isso para fora. A ideia de que ministério é pastor e obreiro profissional. Ele é o pastor. Queridão, não tem problema você me colocar num pedestal ali e falar assim, não, o pastor, olha lá o pastor, não é? Olha como ele é bacana, ele é teólogo, ele é pregador, ele sabe a Bíblia, ele ora como ninguém, o pastor. Tá tudo bem, se você subisse lá também. Mas quando a gente endeusa o pastor e põe que ele é profissional, olha o que acontece com o membro. Não é esquisito esse cara? Olha o cabelinho dele. Entendeu? Você quer ser assim? Pelo amor de Deus.
Isso não é crente não, gente. Por quê? Porque é uma pessoa pequena, tímida, não usa os seus dons. Pô, levanta. Deus quer te usar. E essa ideia de que meu pastor vai fazer, está estragando sua vida espiritual. Aqui nessa igreja não é assim não, gente. Aqui nessa igreja eu espero, eu conto. Não é? Eu conto com você. É maravilhoso. É maravilhoso. Levanta a mão aqui quem hoje é líder de uma célula aqui. Olha só. Esses aqui, ó, não estão ali não, estão lá no pedestal. Não é fácil às vezes subir isso ali não, mas transforma a vida da gente. A gente se encorpa. Nós temos que acabar com isso, você está entendendo? Por quê? Porque senão nós vamos perder a colheita, gente. Eu falei com vocês que o mundo está vivendo uma transformação. E uma coisa que está acontecendo no mundo é a maior crise de ansiedade que já houve. As nações estão angustiadas. As pessoas estão todas debaixo de grande problema. O sol quente está fervendo na nuca do povo. As pessoas estão vivendo um problema de sexualidade gravíssimo, um problema de solidão gravíssimo. As pessoas estão angustiadas e sofrendo. Ou seja, o calor da nossa época amadureceu o fruto. As pessoas estão prontas para ser colhidas. As pessoas estão precisando de Deus. As pessoas estão doidas para ver Deus aparecer para elas. Agora, Deus não vai mandar um anjo, é a igreja. E o meu problema em que você fique sentado no banco, em que você acha que você, né, o pastor faz tudo, e a ideia de que a igreja é o prédio, não é você lá na segunda, na terça, na quarta, o meu problema é que nós vamos perder essa colheita. Nós vamos perder. Nós vamos deixar esse povo não ser colhido. Os campos estão brancos. E se nós perdemos a colheita, só haverá uma razão. Só há uma razão por que a gente perde a colheita. Sabe qual que é? Por que a gente perde uma colheita? Se o fruto já está lá, se está madurozinho, por que que perde? Por que que às vezes você chega num sítio e está com as mangas todas podres lá no chão? Sabe por quê? Porque ninguém foi lá colher. Falta de trabalhadores. Irmãos, a igreja, o mundo está prontinho para a gente ir lá e falar de Jesus. E trazê-los para as nossas células. E depois para cá, só está faltando trabalhador. Eu não dou conta sozinho. Eu já trabalho demais, eu não dou conta. E nem era a ideia. Agora já imaginou se todos os membros dessa igreja fossem fazer uma colheita e vou lá e pegar um fruto e trazer? E depois um fruto, um de cada vez. Está faltando trabalhadores para a colheita. E eu estou vendo vários aqui. Eu estou vendo. Ah, querido, eu queria falar para você. Eu falei nesta noite na abertura que eu ia falar sobre o nosso propósito. Sabe qual é o propósito da sua vida? Você é um trabalhador para colher. Ah, você não pode passar por esta vida sem fazer a colheita. Sem ganhar uma pessoa para Jesus. Sem aproximar-se de uma pessoa, se tornar amigo dela. Apenas viver do lado dela dando um bom testemunho. Ser amoroso, cuidadoso, atencioso. Começar a orar por ela. E na hora certa falar, é porque eu conheço a Jesus. É porque eu entreguei minha vida a Jesus. Ele mudou a minha vida. Eu antes não sabia de nada, agora eu sei. Deus mudou a minha vida. Poxa, como é que foi isso? Ah, lá na minha célula. Pô, uma célula? É, então vem comigo. Vamos lá, eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar a palavra. Todos nós, queridos, dizendo sério para você, aos olhos de Deus você é um trabalhador da colheita. E se nós estamos perdendo a colheita, é porque nós estamos sem trabalhadores. Esse pastor chama-se Joel Kominski, já pregou aqui nessa igreja algumas vezes. É um dos maiores pastores ligados ao crescimento da igreja e ao trabalho da colheita. Ele diz assim, não é porque as igrejas têm células que elas fazem a colheita. Então você fala assim, pastor, já tem as células aí, as células vão fazer. Não, é porque tem trabalhadores para a colheita. Então nós não precisamos só abrir células, gente. Nós precisamos transformar cada membro num trabalhador da colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, ou seja, treinar o colheitador, planeja por omissão, porque não está fazendo nada, perder a colheita. Então eu tenho para você, obviamente, um desafio. Um desafio. O desafio para você é esse aí. Ó. O que uma igreja vai causar o máximo impacto? Pá! É o modelo ministerial, ou seja,
É igreja em célula, igreja com propósito, é luterano, é batista? Não, isso aí não vai fazer diferença. Ajuda um pouco aqui e ali, mas não é isso. É o ministério pastoral? É o pastor Paulo, é o pastor Jeremias? Eu vou para a igreja do pastor tal. Meu irmão, tem uns pastores aí que são monstros, e a gente nem sabe o nome dele. Não é o pastor. Mas o que mais vai fazer diferença é o desenvolvimento de liderança. Ou seja, quando nós transformarmos todos os frequentadores num líder, num trabalhador da colheita, em alguém que se envolve. Ou seja, todo mundo aqui seja igreja. Você está entendendo isso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você tem que fazer uma pergunta, mas pastor, alguma coisa tem que mudar, porque eu só estou frequentando a igreja. Eu só estou frequentando a igreja, pastor. Então o que eu faço, pastor? O que eu devo fazer, pastor? Você precisa entrar nesse sistema aí. Só para você ter uma ideia, não é bom para quem é aqui há pouco tempo aqui da nossa igreja? Nossa igreja foi fundada em 1961. 1961. Eu tinha 2 anos de idade, eu nasci em 59. Ela foi fundada com 89 membros. 2 estão ali, ó. Faz um alô aí, ó. 2 fundadores estão ali, ó. Em 1961, eles fundaram a igreja. Talvez tenha outros aqui, mas eu estou vendo os 2. Eles fundaram uma igreja com 89 pessoas, já começou grande. E a igreja, viveu de 61 até 2000, 40 anos, ela teve esta membresia, essa é a linha da membresia. Começou com 89, então já tem um pouquinho, chegou a um auge ali, ó, de perto de 500 membros, da ordem de 500 ali, mas se você olhar mais ou menos, 40 anos alcançando mais ou menos o mesmo número de pessoas. Uma média aí, você pegar uma linha ali, de 300 pessoas. Bacana, uma igreja ótima. Eu me converti aqui, me casei aqui, minhas filhas se converteram aqui, casaram aqui, foram batizadas aqui. Amo essa igreja, estou aqui desde o começo. Eu me converti aqui, estou aqui até hoje. Todos os anos que eu tenho de crente é aqui dentro dessa igreja. Mas eu nunca fiquei satisfeito com isso. Por quê? Eu achava que a nossa igreja não estava fazendo a colheita. Em 2001, nós abrimos 15 células. 2001, 15 células. 15 células. Alguns dos que abriram as primeiras 15 estão aqui hoje. As primeiras 15. Eu abri uma. Minha célula era H01. Agora, quando nós começamos o modelo celular ali, e entramos com as células, olha o que aconteceu com a membresia da igreja. Mudou a nossa igreja, gente. Hoje a Igreja Batista Central é uma igreja grande. O que aconteceu? Então, pastor, você falou que não é célula? Não é não. É que nós começamos a falar disso. Nós começamos a ensinar, você é igreja, você é igreja, você é igreja. Agora, por favor, pega aquela linha lá e projeta para cima. Põe alguns anos para lá e projeta para lá. O que vai acontecer? Um enorme crescimento. Gente, nós podemos mudar Belo Horizonte. Eu não estou brincando. Isso chama-se progressão geométrica. Exponencial. Nós vivíamos mais ou menos um sistema linear, flat, ou seja, estável, mais ou menos parado. E você está vendo, mudou, gente. O que mudou? As mesmas pessoas, os mesmos pastores, o mesmo local. O que mudou, gente? Mudou que cada crente agora entendeu o seu propósito e viu, eu sou a igreja. Meu querido irmão, você está chegando agora. Quantos estavam aqui nesta igreja no ano de 2001, quando nós abrimos as primeiras células? Levanta a mão, quem estava aqui? Olha só, gente, ninguém. Nesse culto aqui, olha lá, um lá, 2 aqui. Não estou dizendo que vocês não são ninguém, vocês são fantásticos. Mas, gente, você está vendo? Você é fruto disso aqui. E muito mais gente vai ser fruto de você aqui. É isso que eu quero te dizer hoje. Nossa igreja está vivendo, gente, uma revolução. Mas parece que nem todos estão entendendo isso. E eu falei, sabe, que eu ia falar isso aqui hoje. E vou falar domingo de manhã também. Sabe por quê? Porque todos nós temos que entender a nossa igreja. Entender que nós temos na mão, gente, uma oportunidade de fazermos história.
Você está entendendo o que está acontecendo? São vidas e vidas e vidas. Hoje nós já somos perto de 2.000 células. Nós somos um pouco mais de 3.000 líderes, porque em cada célula tem que ter um líder em treinamento. Você está vendo ali, 2.000 células, cada um tem que ter um auxiliar. Então teria que ter 2.000 líderes. Primeira coisa, já está faltando líder em treinamento. Por favor, vai numa célula e diz: eu sou crente, eu estou preparado, eu já fiz a escola de Jesus, eu vou fazer, eu quero ser seu líder em treinamento. Você já pode começar ali. Nós temos cerca de 12.000 pessoas e estamos crescendo. 40 anos nós fomos mais ou menos 300 em média. Hoje nós já somos aí, quantas vezes mais? 40 vezes maior. Não é fantástico, gente? Por causa de uma visão, uma renovação eclesiológica. E você faz parte disso. Mas pastor, eu ainda tenho tanto problema. Eu estou lutando ainda para aprender a Bíblia. Meu casamento, eu também, gente. Eu também. Eu vivo uma vida real como a sua. Eu tenho dor de coluna. Às vezes eu não durmo à noite de preocupação. Eu tenho família, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos, eu tenho parente que fica doente, eu tenho contas para pagar, mas eu dedico a minha vida ao Senhor. Eu sei que você tem ainda que trabalhar, eu também tenho, trabalho para caramba, mas eu dou tempo para liderar minha célula toda terça-feira. Eu participo das coisas da igreja com uma dedicação maior. E o que eu estou chamando você hoje é que aquele continuar crescendo depende de você. O que os 2.000 podiam fazer, nós já estamos fazendo, mas todo mundo tem que vir junto. E o meu desafio, o meu chamado para você é você entender seu propósito. Esta igreja abre as portas para você. Nós enxergamos você como um potencial maravilhoso. Nós confiamos que você pode ser grandemente usado por Deus. Você pode ser grandemente usado por Deus. Sabe, o nosso alvo que nós estabelecemos há 4 anos atrás, o nosso alvo são 5.000 células. Nós temos 2.000, 5.000 células. Em cada célula nós temos mais ou menos a média de 6, 7 pessoas. 6 pessoas em 5.000 células vai dar 30.000 pessoas. Nós temos 12.000, nós podemos alcançar 18.000. Se cada um ganhar um para Jesus agora, nós já vamos para 24.000. Quase chegamos lá. Pastor, isso é um alvo. Você viu isso nas estrelas? Você teve um sonho com 5.000? Não. Eu estabeleci uma meta. O que é uma meta? Meta é uma intencionalidade. Meta é um sonho. Meta é um objetivo. Se nós tivéssemos crescido todo ano 40%, ou seja, 40% de crescimento por ano, nós já teríamos passado das 5.000. Então, eu sonhei de que as nossas células todas crescessem. Nós não crescemos tanto, mas agora eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Nós estamos trabalhando nesse ano e meio agora, para no final de 2017, chegar lá. E talvez você pode falar: pronto, agora eu vou ajudar a minha igreja. Agora eu vou, porque eu vou abrir uma célula. Eu vou abrir uma célula. Eu vou participar, minha casa, eu vou. Então, queridão, o que é uma igreja em célula? Nós somos uma igreja em célula. O que é uma igreja em célula? Uma igreja em célula é isso aí, não é? Opa, a figura é diferente, eu nem peguei ela. A igreja em célula é a igreja que colocou as células no centro do ministério dela. Nós fazemos muitas coisas aqui, mas o centro da nossa igreja são as células. A célula é a base da nossa igreja. Nós temos uma visão, nosso ideal. Visão é um retrato futuro, é o sonho do que nós somos. Nós somos uma igreja em célula, que vive entre nós o amor de Deus e que transforma o mundo inteiro. Esse é o nosso, esse é o nosso sonho, esse é o que nos guia, é aquilo que leva a gente para frente. Eu todo dia trabalho para essa igreja se tornar cada vez mais forte, uma igreja em célula, que vive o amor de Deus. Meu querido, você tem que participar disso, nos ajudar a ser cada vez mais uma igreja em célula, cada vez mais praticar o amor de Deus como uma família. Nós somos uma família, mas nós estamos aqui não só para o nosso benefício, mas para alcançar um mundo que está desesperadamente precisando de Deus.
Nós temos uma missão clara para cumprir. Eu li aqui. Ide por todo mundo. A nossa missão é fazer discípulos. Fazer discípulos. Levar o evangelho a todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Levar o evangelho a todas. Tem uma do seu lado que não tem, é nossa missão. Tem um parente seu que não tem, é nossa missão. Tem um morador do apartamento de cima, um de baixo, é a nossa missão. A nossa missão é levar o evangelho a todas as pessoas e transformá-las pelo discipulado, ou seja, pela influência, pelo ensino, num discípulo de Jesus. O que é um discípulo? É aquele que segue a Cristo e obedece a sua palavra. E nós temos uma meta, 5.000 células, até o final do ano que vem. Eu estou fazendo esta pregação aqui, este testemunho meu, para chamar você a pular de cabeça. Eu estou dizendo que é nisso que nós sonhamos. Essa é a nossa missão. É isso que nós desejamos fazer. E Deus pode usar você. Pastor, o que então agora eu faço? Hoje, agora. Eu vou dizer para você claramente. Você tem que entrar na nossa escola de treinamento. Nós temos que entrar na nossa escola de treinamento. Nós temos uma escola para preparar você. Eu não estou aqui dizendo assim que você tem que virar a igreja e sair por aí fazendo sem te treinar. Sem te treinar. Você já imaginou que um engenheiro faz um viaduto daquele jeito, ou levanta um prédio, às vezes de 100 andares? Você acha como é que ele consegue fazer isso? Ou como é que alguém consegue fazer uma escultura? Ou como é que alguém consegue fazer uma cirurgia no cérebro? Você fala assim, você está doido? Eu não consigo fazer uma cirurgia no cérebro. Ô gente, tem um cara que está ali, ó, tranquilo, ele está conversando. Ah, foi 1 a 1, né, e tal, e abre a cabeça do cara. Ah, então, tal, passa um grampo aí. Pai, e a sua mãe, está boa? Está boa, tal. Está na cabeça do cara. Por quê? Treinamento. Ele é treinado. Ele aprende a fazer isso. Para você se tornar um cristão frutífero, a igreja te treina. Os pastores te treinam. E nós temos uma escola chamada CCM, Centro de Capacitação para o Ministério, Central de Capacitação para o Ministério. No CCM começa o primeiro curso, chama-se Lidere. O que é Lidere? É isso que eu estou falando aqui. E aí você está aqui nessa igreja há um tempão, de vez em quando ouve uma coisa aí, matrícula de CCM, mas isso passa aqui, você nem sabe. Agora eu estou falando, é a sua entrada no ministério. O que nós queremos é treinar todos vocês e ajudá-los a serem ministros do Evangelho. Você topa? Você topa? Vamos ficar de pé, por favor, para a gente orar? Talvez você não concorde, talvez você não queira, mas você nunca vai poder dizer que nós não sabemos o que nós queremos e para onde estamos indo. Nós temos um projeto claríssimo para essa igreja. Talvez você diga assim, ah pastor, isso não me atrai. E eu digo, tem tanta igreja boa em Belo Horizonte. Mas a nossa igreja vai continuar. Vai continuar. E eu vou continuar aqui, dando assim a minha vida, para transformar você num líder, num ministro. E fazer da sua casa uma igreja poderosa e abençoada. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos para orar comigo. Eu queria que você pensasse assim, 5.000 células, e eu com isso? E eu com isso? Eu queria que você perguntasse, o que eu tenho a ver com essa meta? Eu só vou te dizer uma coisa. Essa meta já foi perdida, se você não nos ajudar. Essa meta já era, se você não se envolver. Se você se envolver, ela já é difícil, só um milagre. Mas se você não se envolver, aí ela já era. E essa é a maneira bacana que eu gosto de ser igreja.
Eu quero ser igreja junto com você. Eu não quero ser igreja apenas te vendo aqui e nem sabendo seu nome. Eu não quero ser igreja prestadora de um serviço religioso para você aos domingos vir aqui e usufruir dele. Eu quero ser uma família com você. Eu quero viver o amor de Deus com você. Eu quero ter você ombreado comigo. Eu quero ter você na equipe. Eu quero ver você no seu máximo potencial. Eu quero ver você sendo um cristão que vai fazer história na vida de pessoas, e pessoas irão para o céu por sua causa. Eu quero que você, ao chegar no céu, tenha gente batendo palma lá e dizendo: foi por causa dele ali, Deus, foi ele que me trouxe para cá. Eu quero ver você com muitos amigos te esperando no céu, porque foi você que fez ele chegar lá. Eu quero ver você vivendo uma vida vitoriosa. Eu quero ver você vivendo a vida abundante como Jesus prometeu. É por isso que eu me esforço, é por isso que eu me consagrei. Esse é o meu sonho, esse é o meu ideal. Então eu quero muito que você saia da periferia e venha para o centro. Eu quero muito que você deixe de estar na borda da igreja e venha para o âmago da igreja, para o coração, venha para as células. Participe dos cultos, traga a sua célula, envolve nas coisas. Porque não é o pastor que faz uma igreja forte. São os irmãos que fazem a igreja uma igreja com propósito, vitoriosa e vencedora. Eu creio nisso. E é por isso que eu tenho dado a minha vida. Esse é o meu sonho. Eu estou compartilhando ele com você abertamente. Para que todo mundo saiba, essa é a minha igreja. Esse é o meu povo. Esse é o chamado de Deus para a minha vida. Essa é a minha visão. Põe a mão no seu coração. A igreja em célula só é uma igreja em célula quando a célula está no coração, está no nosso coração. Nós nos reunimos toda semana num pequeno grupo de evangelismo, de discipulado, de edificação. E viemos todos os domingos, ou sábado à noite, quinta, viemos celebrar como povo, juntos, o que nós somos e o que Deus tem feito por nós. Eu queria que você orasse agora. Eu não vou orar, é ridículo eu orar e falar: Deus, faz esse pessoal querer mais, ter mais compromisso. Eu não posso fazer isso, mas você pode. Você pode dizer: Senhor, eu quero. Eu vou me jogar nesse projeto. Eu vou me aliançar com o meu pastor. Eu vou entrar nesse exército. Eu vou entrar no ataque desse time. Eu vou dar minha vida, meu dinheiro, meu tempo. Eu vou separar horas durante a minha semana. Eu vou aceitar esse desafio das 5.000 células. Eu vou entrar na escola de líderes. Eu vou me oferecer para o que precisar. Eu sou um voluntário, eu sou um líder. Eu sou uma pessoa comprometida. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite diferente, mas tão poderosa, Pai, para a visão desta igreja. Muito obrigado, Deus, por poder falar claramente. Muito obrigado porque ao longo dos anos o Senhor foi nos dando uma visão. Porque hoje é tão claro, Senhor, é tão claro. É tão claro porque nós queremos multiplicar a célula todos os anos. É tão claro porque nós precisamos de novas células. É tão claro para nós porque que todo crente precisa ser também um ministro. É tão claro. É tão claro o nosso papel primordial no destino de tanta gente dessa cidade. É tão claro, Senhor. Eu te agradeço, Pai. E pela fé, Senhor, eu levanto as minhas mãos para comissionar todos os presentes e poder chamá-los e renomeá-los ministros do Evangelho, sacerdotes do Reino de Deus, líderes, Pai, canais de bênção, instrumentos do Todo-Poderoso para salvar as nações. Pai, eu peço, Deus, que o temor, a alegria, o chamado, a vocação do Senhor se faça ouvir, Pai, e seja derramado, Pai, e que venha sobre a igreja poder,
e sejam tomados de compaixão, Senhor, e que todos se importem, Senhor, se importem com o perdido, se importem com os campos que estão maduros para a colheita, e nós não aceitemos perder o fruto. Pai, por favor, abençoa esta igreja, abençoa, Deus, torna cada vez mais claro o porquê nós existimos, e fortalece cada um na sua vida, dá uma vida vitoriosa e abundante, para que sejam poderosamente testemunhas do Senhor, aonde estiverem. Obrigado, Senhor, porque ao irmos embora, esse prédio não é igreja, a igreja vai se espalhar, amanhã a igreja estará em tantos lugares, e eu peço que esta igreja brilhe, que esta igreja sirva ao Senhor, que esta igreja faça a obra do Senhor, todos os dias da semana, enquanto viverem para a glória de Deus. Pai, venha nos abençoar e nos convencer, porque essa obra é Tua mesmo, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.